Você já se perguntou por que algumas pessoas sobem na vida como um foguete, enquanto outras, mesmo talentosas, parecem patinar no mesmo lugar? A verdade é dura. O sucesso não recompensa os mais bonzinhos. Ele recompensa os mais estratégicos. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido vai mudar de patamar. Tem gente que acha que basta trabalhar duro, ser honesto e ter um bom coração. Mas, sinceramente, isso te torna admirável, não bem-sucedido. O jogo do poder é outro. Quem vence sabe usar influência, domínio de si e percepção com a frieza de um jogador de xadrez. E é aí que entram as leis que Maquiavel revelou há 500 anos e que hoje continuam moldando CEOs, políticos, empresários e líderes de verdade. Neste vídeo, você vai descobrir 5 leis que podem parecer duras à primeira vista, mas que têm um único propósito: acelerar seu sucesso. São ensinamentos reais, práticos e, acima de tudo, comprovados na vida de quem realmente venceu. E não se trata de virar alguém frio ou sem alma, mas de parar de ser manipulado por um mundo que premia os espertos e esquece os ingênuos. Se você quer virar o jogo, assumir o controle da sua imagem, a verdade crua sobre o sucesso. A maioria das pessoas acredita que sucesso é questão de sorte ou talento nato. Mas essa visão é incompleta e muitas vezes ingênua. O mundo real funciona segundo dinâmicas mais cruas, onde o poder silencioso e a estratégia vencem o brilho da boa intenção. Maquiavel já dizia isso séculos atrás. Quem domina as regras do jogo, joga melhor. E esse jogo não é sobre quem é mais justo, mas sobre quem sabe mover as peças. Se você acha que ser gentil, prestativo e talentoso basta, talvez esteja jogando xadrez com as regras da dama. No campo do sucesso, quem não entende de domínio, de si, influência e percepção, acaba virando peão no tabuleiro dos outros. Sabe aquele colega que parece mediano, mas sobe rápido na carreira? Provavelmente ele entendeu alguma coisa que você ainda não percebeu. O sucesso, na prática, exige muito mais que mérito. Ele exige visão estratégica, leitura social e jogo de cintura. Aquele profissional que cresce enquanto você se frustra, talvez não seja mais competente. Só sabe usar o silêncio, a aparência e os contatos a favor dele. É desconfortável ouvir isso? Claro. Mas ignorar essa verdade é assinar um contrato com a mediocridade. Imagine um artista brilhante que ninguém conhece. Agora pense num influenciador medíocre que arrasta milhões. Quem venceu? O segundo. Por quê? Porque ele entendeu que a percepção vale mais que a essência no jogo do poder. O sucesso, muitas vezes, é uma questão de saber onde apertar e com quem falar. É por isso que o ensinamento de Maquiavel ainda respira em salas de reunião e nos bastidores da política. Ser verdadeiro, ético e autêntico é nobre, mas ser estratégico, respeitado e influente é necessário. O segredo está em unir os dois. Domínio de si é isso. Saber a hora de avançar com convicção e a hora de recuar com inteligência. Se você quer subir de verdade, precisa jogar com as cartas certas, mesmo que nem todas estejam à vista. A ingenuidade pode ser seu maior inimigo. Você já percebeu que pessoas bem-sucedidas têm um ar de controle? Não é coincidência. Isso é treinado. Elas dominam o tom de voz, as pausas, as palavras que escolhem. Tudo milimetricamente pensado para gerar respeito. Não se trata de manipulação barata, mas de consciência sobre como o mundo responde à sua presença. A forma como você se comporta ensina os outros como te tratar. Quer começar a aplicar isso? Comece observando mais do que fala. Anote o que funciona nos outros. Estude livros como As 48 Leis do Poder ou O Príncipe, de Maquiavel. Eles não são manuais do mal, são mapas da realidade. Estude sem preconceito. Questione, filtre,
Aplique com sabedoria. Só o conhecimento aplicado vira poder real. Você também pode desenvolver seu poder pessoal cultivando o silêncio, o autocontrole e a observação. Comece pelas reuniões do trabalho. Fale menos, observe mais, veja quem comanda os rumos da conversa. Note como os mais respeitados se posicionam. Eles falam pouco, mas cada palavra carrega peso. Isso é estratégia maquiavélica em ação. E, no dia a dia, seja no seu círculo social ou nas redes sociais, perceba como a imagem que você transmite impacta as oportunidades que recebe. Cuidar da sua presença física, digital e emocional é parte do jogo. Sucesso não é só sobre ser bom, é sobre parecer ser bom, confiável, forte. A diferença entre o invisível e o indispensável, primeira lei, é melhor ser temido do que amado. Essa é daquelas verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que todo líder de verdade acaba descobrindo com o tempo. Se for preciso escolher, é melhor ser temido do que amado. E isso não tem nada a ver com crueldade. É sobre respeito, sobre firmeza. Maquiavel deixou isso claro. Quem é só amado costuma ser descartável. Quem é temido é lembrado e muitas vezes obedecido. Pensa no Steve Jobs. Não era um chefe fofinho, mas era respeitado, seguido e sim temido. Ele exigia excelência. Ele cobrava. E no fim, isso gerava inovação. Ser temido nesse contexto é impor limites claros. Não é sair gritando, é deixar claro que há consequências. Que você não está ali para agradar, mas para liderar com seriedade. Na prática, isso começa com pequenas atitudes. Você aceita ser interrompido o tempo todo? Seus nãos são respeitados? Se não forem, talvez esteja faltando um pouco mais de postura e menos tentativa de agradar. Domínio de si começa aí, no autocontrole que você impõe e no espaço que exige dos outros. Querem te respeitar, mas você precisa ensinar como. Tem gente que confunde respeito com medo paralisante. Mas aqui o temor é outra coisa. É aquela sensação que diz, não dá para passar por cima dele. É o mesmo sentimento que a gente tem diante de um juiz, um médico experiente, um general. A pessoa não precisa gritar, basta olhar, falar, com firmeza mostrar que sabe onde pisa. Isso é poder, isso é liderança. E não se engane, ser só o legalzão desgasta. No início até encanta, mas com o tempo a falta de firmeza cobra um preço. As pessoas começam a testar, ultrapassar seus limites, tomar liberdades que você não deu, e quando tenta corrigir, já perdeu o respeito. Um líder maquiavélico entende isso e impõe autoridade antes que a autoridade seja arrancada. Para aplicar essa lei, o primeiro passo é ter clareza sobre o que você tolera e o que não tolera. Faça uma lista, se for preciso, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, quais comportamentos você não admite. Agora pense, você tem deixado claro isso? Ou está calando para manter a paz? Lembre-se, quem não impõe limites vira palco de abuso. O segundo passo é deixar consequências visíveis. Não precisa ser vingativo, mas precisa ser coerente. Se disse que não aceitaria atraso e a pessoa atrasou, qual foi a consequência? Se nenhuma, seu discurso virou vento. Estratégia nesse caso é manter palavra firme e ações firmes. A confiança nasce do alinhamento entre o que se diz e o que se faz. E não tenha medo de desagradar. Grandes líderes não buscam aprovação. Eles buscam resultado. A popularidade vai e volta, mas o respeito fica. Se você quer crescer rápido, vai ter que sair do papel do bonzinho e assumir a figura de alguém que sabe o que quer, impõe, em presença e não se curva diante da necessidade de ser querido o tempo todo. Um bom exemplo moderno é a CEO da SpaceX, Gwynne Shotwell. Ela lidera com pulso firme, cobra resultado e, ao mesmo tempo, é admirada. Não por ser boazinha, mas por ser competente, estratégica e justa.
O respeito que ela tem é resultado direto da forma como impõe limites e se posiciona com confiança. E quando você aprende a ser respeitado, mesmo que isso cause certo temor, você descobre algo poderoso: a liberdade de liderar sem precisar se justificar o tempo todo. E isso muda tudo, porque a partir daqui, segundo a lei, nunca confie totalmente em ninguém. Essa é uma daquelas verdades duras que muita gente só aprende depois de levar uma rasteira. Confiar cegamente é um convite ao desastre. Maquiavel já alertava: a lealdade humana é frágil e a conveniência muda corações. A confiança no mundo real precisa ser administrada com estratégia, com controle e olhos abertos. Não se trata de paranoia, mas de prudência. É possível confiar sim, mas com reservas. Pense no que acontece com empresas que centralizam tudo em uma única pessoa. Quando ela cai, o castelo desmorona. Foi o que quase aconteceu com o JP Morgan durante a crise de 2008. Não fosse pela estrutura sólida e os mecanismos de controle que eles tinham implementado com frieza e antecipação. Na sua vida pessoal, funciona do mesmo jeito. Aquela senha que você compartilha por impulso, aquele segredo que entrega sem pensar, tudo isso pode virar arma. Domínio de si também passa por saber o que entregar, a quem e quando. Quem se revela por completo perde o mistério e, junto com ele, o poder. Uma boa estratégia é sempre trabalhar com contratos claros, sejam eles escritos ou acordos verbais. Ah, mas é meu amigo de infância. E daí, os maiores. Golpes vêm de quem você mais confia. A confiança real não elimina o controle. Ela exige estrutura. Ela exige backup. Até porque o caráter alheio você não controla. Mas as condições do jogo, sim. Cuidado também com as informações sensíveis. Numa era de oversharing e redes sociais, expor demais é se sabotar. Pessoas inteligentes protegem seus dados, seus planos e até suas emoções. Não porque são frias, mas porque sabem que o jogo é de influência e quem revela o jogo inteiro perde o fator surpresa. Quer um exemplo prático? Se você está começando um projeto, não divulgue todos os detalhes logo de cara. Teste a lealdade das pessoas aos poucos. Veja como reagem a pequenas informações. Observe se respeitam sua confidencialidade. Essa é a base da inteligência estratégica. E como diz o velho ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo. No ambiente profissional, estabeleça processos onde ninguém tenha controle absoluto de tudo. Compartimentalize tarefas, use senhas diferentes, tenha acessos limitados. Não é desconfiança, é gestão de risco. Elon Musk, por exemplo, muda constantemente as equipes de projetos-chave. Isso impede que alguém se torne indispensável demais e potencialmente perigoso. Outro ponto essencial: nunca confunda um carisma com caráter. Muita gente simpática usa o sorriso como disfarce, e não é para você se tornar frio, mas para ser criterioso. Quando alguém se aproxima rápido demais, elogia demais, ajuda demais, acenda um sinal de alerta. Manipuladores profissionais são mestres na arte da simpatia estratégica. Saber disso te dá poder, porque enquanto os outros agem com ingenuidade, você se move com consciência, e essa consciência te protege, tanto de traições quanto de decepções. A confiança parcial é o escudo dos sábios, e os sábios sempre jogam com vantagem. Afinal, como dizia Maquiavel, o homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. E quando você entende isso, percebe que confiar demais é um luxo que o sucesso não pode bancar. A verdadeira liderança nasce da combinação entre a lei. Projete a imagem que esperam de você. Nesse jogo chamado vida, ser não é suficiente. É preciso parecer ser. E antes que alguém torça o nariz, vale lembrar:
Isso não é falsidade, é estratégia. Maquiavel entendia que a percepção governa o mundo. A imagem que você projeta molda o tratamento que você recebe. E quem ignora isso vive sendo mal interpretado, subestimado ou, pior ainda, esquecido. Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, mas anda de carro. Velho, veste roupas simples e mora na mesma casa há décadas. Parece humildade? Talvez. Mas também é cálculo. Essa imagem gera confiança. Atrai investidores, não afasta o povo. É uma estratégia poderosa de influência. E tudo isso sem dizer uma única palavra. No seu dia a dia, a forma como você se apresenta já entrega uma mensagem. Suas roupas, seu tom de voz, até a maneira como você olha ou se cala. Se você quer ser visto como alguém confiável, fale menos e ouça mais. Se quer respeito, cuide da postura. Se quer liderança, fale com clareza. Cada gesto é uma peça no tabuleiro do poder. Projetar a imagem certa não é fingir, é ajustar o foco. É como uma lente de câmera. Você mostra o que quer destacar. E isso exige domínio de si, controle emocional e inteligência social. Não é sobre parecer algo que você não é, mas sobre amplificar o que é mais estratégico ser percebido. Até porque, no fim das contas, todos somos múltiplos. A questão é, qual versão você quer que o mundo veja? Quer ser levado a sério? Cuide da sua imagem digital. Suas redes sociais são sua vitrine e aí não tem espaço para descuido. Evite postar o que compromete sua autoridade. Fortaleça sua narrativa com conteúdo que mostre que você é confiável, relevante, respeitado. Hoje em dia, a primeira impressão acontece pelo Google e ela costuma ser definitiva. Essa lei também vale nos relacionamentos. Às vezes, você é gentil demais, flexível demais, disponível demais, e isso projeta a imagem de alguém que pode ser ignorado. Quando você limita o acesso, define horários, impõe pausas, transmite valor, ser acessível demais te torna descartável. A imagem que você projeta ensina o outro como te tratar. Outro ponto importante: ambiente exige adaptação. O que funciona num bar com amigos não serve numa reunião com investidores. Saber ler o ambiente é habilidade de alto nível. Não se trata de ser falso, mas de saber jogar o jogo. Se vestir como CEO, falar como especialista, se comportar como líder. Tudo isso influencia. Influência é a matéria-prima do sucesso. Um bom exercício é observar figuras públicas que te inspiram. Repare como elas se comportam. Quais palavras usam? Como respondem a críticas? Como lidam com confrontos? Faça disso um espelho estratégico. Modelar não é copiar, é aprender padrões que funcionam. E os padrões da influência estão mais nos detalhes do que nos discursos. E um toque final. A imagem certa abre portas antes mesmo de você falar. Um olhar seguro, uma linguagem corporal firme, um silêncio bem colocado. Tudo isso comunica mais do que 1000 palavras. E às vezes, quarta lei: fale pouco, observe muito. Quanto mais alguém fala, mais se revela. E no jogo do poder, quem se revela demais vira previsível. E previsibilidade enfraquece. Maquiavel sabia disso. E tantos outros estrategistas também. O verdadeiro poder está no silêncio. Falar pouco não é fraqueza, é inteligência refinada. É a arte de observar primeiro, calcular depois e agir com precisão. Angela Merkel, por exemplo, governou a maior economia da Europa sendo discreta, reservada, contida. Era chamada de a esfinge por muitos, exatamente por esse motivo. Ela não falava para ser ouvida, falava para ser obedecida. Quando dizia algo, cada palavra tinha peso. Isso é domínio de si, confiança estratégica e presença silenciosa. Nada de excessos. E acredite, no dia a dia o silêncio é uma arma. Quando alguém tenta te provocar e você responde com indiferença,
você mostra poder. Quando todo mundo está dando opinião e você apenas observa, você ganha vantagem. Enquanto os outros reagem, você analisa. E quem analisa, lidera. Isso vale para reuniões, para conflitos, para relacionamentos e até para o WhatsApp. Quer treinar? Isso. Comece a se conter. Ouça 2 vezes antes de falar uma. Em discussões, não se apresse. Deixe o outro se expor. Faça perguntas que obriguem a pessoa a mostrar mais do que gostaria. Essa é uma técnica poderosa, usada por bons jornalistas, grandes advogados e até investigadores. É manipulação? Não. É estratégia comunicacional. Tem gente que fala tanto tentando provar que é confiável, que acaba levantando suspeitas. Quem precisa se explicar demais, transmite insegurança. Já reparou como líderes confiantes dizem pouco, mas impõem presença? Um não seco, um sim firme e pronto. Quanto menos você tenta convencer, mais confiável parece. E é nesse ponto que entra o poder da escuta ativa. Preste atenção nos detalhes, como a pessoa fala, onde hesita, o que evita dizer. Às vezes, uma pausa esconde mais verdade do que uma frase inteira. E leitura do não dito é uma habilidade valiosa. E só quem fala pouco consegue enxergar o que está nas entrelinhas. Um exemplo perfeito disso é Frank Underwood, da série House of Cards. Ele era um mestre do silêncio. Não era o mais barulhento. Na sala, era o mais perigoso. Observava, sorria e esperava o momento certo. Quando falava, moldava o destino de quem o ouvia. E claro, isso é ficção, mas baseada em muita realidade. Ser uma presença observadora te coloca em posição de comando, mesmo que em silêncio. Isso quebra expectativas. Enquanto os outros buscam validação, você observa falhas. Enquanto gastam energia se explicando, você coleta informações. O silêncio dá poder porque esconde o que os outros tentam descobrir. E curiosidade gera influência. Se quiser ser respeitado, fale menos sobre planos e mais sobre resultados. Haja mais do que promete. Quando os outros não sabem o que esperar de você, passam a te observar com mais atenção, e isso cria autoridade. A ambiguidade estratégica é uma ferramenta poderosa usada por líderes, empresários, negociadores e até diplomatas. E à medida que você domina essa arte, descobre que o silêncio não é vazio. Ele é tático. Ele não te afasta do jogo, te posiciona melhor nele. Porque no final, 5ª lei, o fim justifica os meios, com ressalvas. Essa é talvez a lei mais polêmica de Maquiavel. O fim justifica os meios, soa como uma licença para fazer qualquer coisa em nome de um objetivo. Mas na prática, essa ideia exige muita responsabilidade. Porque sim, em certos contextos, o resultado final pode exigir decisões duras. Mas se os meios corroem sua base ética, o sucesso vira armadilha. Pense em Abraham Lincoln. Durante a Guerra Civil, ele suspendeu direitos civis para preservar a União. Foi amado por isso? Não, mas foi eficaz. Ele sabia que certas concessões temporárias eram necessárias para garantir algo maior. Isso é liderança maquiavélica, não agir com base em popularidade, mas com base na estratégia de longo prazo. O problema é quando os meios são tão destrutivos que o próprio fim perde valor. Veja o caso da Enron. A empresa parecia um sucesso absoluto, mas por trás da cortina, fraudes, manipulação e ganância corroíam tudo. O colapso foi inevitável. O fim, lucro e crescimento não justificava os meios, corrupção e mentiras. Resultado, ruína e vergonha. Por outro lado, temos o exemplo da Patagônia, uma empresa que abriu mão de lucros imediatos para investir em práticas éticas, ambientais e humanas. No curto prazo, parecia loucura. No longo prazo, virou uma das marcas mais admiradas do mundo. Aqui, o fim, sustentabilidade e respeito foi construído com meios coerentes. E o sucesso veio.
sólido. Se você quer aplicar essa lei com sabedoria, pergunte sempre: esse caminho vai me levar ao que quero, sem que eu destrua tudo ao redor? O verdadeiro poder exige essa pergunta, porque sucesso que não sustenta a própria base é sucesso de areia. Maquiavel nunca defendeu a imoralidade por capricho. Ele defendia a eficácia, e isso exige visão estratégica. Essa visão precisa incluir reputação. Sim, você pode enganar uma vez, manipular uma negociação, conseguir um atalho. Mas, depois, o mercado fala. As pessoas lembram. Confiança quebrada é como um vidro. Pode até colar de novo, mas nunca será o mesmo. A imagem que você constrói enquanto sobe é a mesma que vai sustentar ou destruir seu trono. No mundo dos negócios e da política, decisões difíceis são inevitáveis. Cortar pessoas, fechar projetos, rejeitar parcerias. Às vezes, o necessário dói, mas se for por um propósito claro, bem fundamentado e com o mínimo de dano possível, o fim pode sim justificar os meios, desde que você consiga dormir com eles e responder por eles se for necessário. Essa lei também serve para a vida pessoal. Às vezes, romper com um ciclo, cortar laços tóxicos, deixar um ambiente que parece bom demais para sair, tudo isso parece cruel. Mas se o fim for sua liberdade, sua paz, seu crescimento, talvez valha. A chave é: não romantize o sacrifício, racionalize os passos. A ética estratégica é o que separa os líderes dos oportunistas. O que Maquiavel propõe aqui não é um convite ao egoísmo, mas um alerta contra a ingenuidade. Às vezes, a bondade pura atrasa e o excesso de escrúpulo paralisa. É preciso agir com coragem e com frieza, com empatia e com cálculo. E só quem tem domínio de si consegue equilibrar essa conclusão. No fim das contas, todas essas leis maquiavélicas funcionam como ferramentas. E ferramentas por si só não são boas nem más. Tudo depende das mãos que as utilizam. O que Maquiavel propôs nunca foi uma receita para a tirania, mas um convite à lucidez. Ele nos convida a olhar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E esse olhar realista é o primeiro passo para qualquer transformação sólida. Domínio de si, estratégia, respeito, influência. Esses pilares não se constroem com boas intenções apenas. Eles exigem uma postura firme, uma mente afiada e uma disposição para navegar pelas águas turvas da natureza humana. Porque sim, as pessoas têm interesses. Os grupos se movem por poder. E quem não entende isso vira peça no jogo dos outros. A grande sacada é aprender a usar essas leis com sabedoria. Ser temido, mas justo. Confiar, mas manter o controle. Projetar uma imagem coerente. Falar pouco, mas com impacto. E agir com pragmatismo, sem corromper a própria essência. É esse equilíbrio fino que transforma estratégia em liderança real. E mais, é esse equilíbrio que constrói respeito duradouro. Num mundo onde muitos falam, mas poucos pensam, onde muitos expõem, mas poucos observam, onde muitos querem aplauso rápido, mas não constroem reputação sólida. Aplicar esses ensinamentos é como jogar xadrez num mundo de damas. Quem domina essas leis não só vence, ele dita as regras do jogo. E agora que essas verdades estão claras, uma nova pergunta se impõe. Como colocar tudo isso em prática de forma rápida e eficaz, sem cair nas armadilhas que derrubam até os mais bem-intencionados? Agora que você conheceu essas 5 leis maquiavélicas, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Vai continuar jogando o jogo da vida com regras ultrapassadas, esperando reconhecimento só pela sua bondade? Ou vai começar a agir com estratégia, confiança e domínio de si? A verdade é que o mundo já te testou inúmeras vezes, e se você ainda não está onde queria, talvez seja porque está tentando vencer com as armas erradas. Não é questão de ser mau, é questão de ser eficaz.
E a eficácia exige uma coisa que poucos têm coragem de praticar: controle real das emoções, da imagem e das decisões. Então, seja sincero. O que está te impedindo de assumir o respeito que merece? A necessidade de ser aceito? O medo de ser mal interpretado? Ou a ilusão de que só o esforço é suficiente? Chegou a hora de parar de apenas reagir e começar a se posicionar. Me conta nos comentários. Qual dessas leis mais mexeu com você? Qual delas você já viu funcionando? Na prática, ou deixou de aplicar e se arrependeu? E claro, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a gente fala sobre poder real, com verdade e profundidade, sem enrolação. E se quiser ir ainda mais fundo nesse processo de transformação, assista ao vídeo complementar. Pare de querer ser bonzinho